Então, vamos lá, minha gente. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero cumprimentar o nosso convidado especial de hoje. É uma das pessoas, um dos professores em Santa Catarina que mais pode falar sobre Constituição Federal. É um assunto que ele domina, ele é doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é professor da Unisul, ele é coordenador regional sul dos cursos de Direito da Ânima, Educação, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele é meu amigo, é uma pessoa que eu tenho grande admiração e hoje é o nosso convidado para a aula de elementos introdutórios do direito constitucional. É o professor Alexandre Botelho. Eu vou chamar de professor Botelho. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, professor Zoldan. Dessa apresentação toda, a que mais me deixa feliz é saber que eu estou no seleto hall de amigos do professor Zoldan. Então, muito obrigado pelo convite. Eu sempre cito a minha filha, ela faz direito também, né? Então, ela estava brincando aqui que ela, de tanto ouvir eu repetir essa frase, ela já repete ela também de cor, de tanto me ouvir. Essa frase ela está no discurso do então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, que, aliás, é uma fala que eu convido todos a ouvirem. Além do momento histórico e da emoção do momento, ela é um texto que diz muito para o Brasil e para todos os brasileiros. Então, vale a pena ler o texto, ouvir, né, o discurso, na voz do Ulisses Guimarães, que era um excelente orador, que ele dizia o seguinte: a Constituição não é perfeita. Olha só que interessante, ela não é perfeita. Quem a fez tinha consciência disso. E ele diz assim, Ulisses Guimarães, Oldão: a Constituição não é perfeita, ela própria o reconhece, quando no artigo 60, parágrafo 4º, ela admite a sua alteração, a sua mudança. E ele continua dizendo o seguinte: divergir sim, descumpri-la jamais. Então, a Constituição, de uma certa maneira, ela é um acordo que cada brasileiro fez com outro brasileiro para que a gente pudesse ter um conjunto mínimo de regras para podermos viver com um mínimo de segurança, de tranquilidade. Não é simples dizer, a Constituição é isso, ponto, e ninguém discute mais. Mas é um ponto de partida muito razoável compreendermos a Constituição como um acordo celebrado entre cada um e todos os demais para que tenhamos um regramento mínimo a conduzir todas as questões, todo o direito brasileiro, que também não é pouca coisa. Na aula passada, aqui na quarta-feira passada, vocês devem lembrar que nós falamos desse contrato que deve haver entre as pessoas para se ter a oportunidade de se viver em comunidade. E nós falávamos aqui, imagina, cada um agir da forma que bem entende e com a força que possui. Né? Poderia prevalecer a lei do mais forte ou a lei daquele que melhor convence, né? E aí o professor Botelho coloca a Constituição como essa carta maior necessária para que a gente possa viver num país, numa nação, né? Mas eu pergunto, professor Botelho, então o que seria a Constituição? Ela seria essa carta maior que nos organiza enquanto Estado, mas de maneira geral, o que mais ela organiza e o que mais ela nos traz? Bom, Zoldan, é uma pergunta muito boa para a gente tentar traçar aqui algumas linhas iniciais. Eu acho que todo mundo
deve ter uma noção disso, que cada observador enxerga no objeto observado algumas questões que lhe são próprias. Então, se eu fizesse a pergunta, o que é uma constituição para um poeta, eu receberia uma resposta. Se eu a fizesse para um engenheiro, eu receberia outra resposta. Então, eu estou querendo dizer aqui já para vocês que não há uma resposta única sobre o que é a Constituição. Nós, inclusive, nos estudos de direito constitucional, nós partimos de 3 olhares que abarcam muitas das visões. Um desses olhares, Oldan, é o olhar sociológico, é uma percepção da sociedade sobre esse instrumento jurídico que chamamos de Constituição. E a grande referência na área sociológica do direito constitucional, nós a encontramos num pequeno livrinho chamado O que é uma Constituição, ou a essência da Constituição, que vai dizer o seguinte, que basicamente Constituição não é... Cadê? Está aqui. Constituição não seria esse livro aqui. Que Constituição, na verdade, seria aquelas forças reais de poder que regem uma sociedade. Então, eu poderia dizer, né, que talvez fossem os donos do dinheiro, que é aí aquela visão, quem é que manda no país? Quem tem dinheiro. Então, ali residiria, de fato, o poder, a essência do poder e como esse poder é desenvolvido dentro da sociedade. Essa é uma visão, a visão sociológica da Constituição. Há uma outra visão chamada política, que ela é interessante também, mas aí ela já é resultado de um certo consenso. Normalmente não existe só uma força exercendo o poder dentro de um país. Então, normalmente eu vou ter a força daquelas pessoas que têm o dinheiro, eu vou ter a força das pessoas que, por uma razão ou outra, têm o poder militar ou o poder bélico. E veja que não precisa nem ser legítimo. A gente está vendo agora a ocupação do Afeganistão, onde, a semana passada, rebeldes, hoje, governo, passando a ser reconhecido pelas forças das armas, tomaram aquele país. Eu vou ter forças políticas na sociedade, partidos, grupos, uma série de fatores a consensuar e estabelecer acordos. Então, numa visão política, a Constituição não é, de novo, o que está escrito ali naquele livro que eu mostrei para vocês, mas são os acordos que antecedem a elaboração daquele documento escrito. Por exemplo, Zoldan, vamos sentar e vamos conversar? Isso já é um acordo. Isso significa que 2 partes que discordavam aceitam sentar e tentar achar uma via de consenso. Quem defendia essa tese era um jurista alemão chamado Carl Schmitt, que inclusive viveu até 1974, né, que trouxe essa visão que, na verdade, antes do direito vem esse espectro político. E o mais conhecido de todos os conceitos, Zoldan, é desse meu amigo aqui, cadê ele? Está aqui, ó. E o Zoldan sabe, o Zoldan participou comigo de um grupo de pesquisa que nós tocamos junto aí na Unisul por bastante tempo, né, Zoldan? Se chamava Zeitgeist, que quer dizer em alemão o espírito do tempo, ou seja, aquilo que uma geração deixa para outra, os valores, o exemplo, né, a postura que uma geração deixa para outra. E o autor que eu estou falando é esse aqui, é esse carinha aqui, chamado Hans Kelsen, que escreveu esse livro, né, que é quase uma bíblia do direito ocidental. Muitas vezes a gente não percebe ou age, dá resposta, é bem isso aí, José Luiz, é isso aí mesmo. O Kelsen ele vai dizer o seguinte, o que é Constituição?
de novo, não é o conteúdo que está escrito. O Kelsen diz assim, não importa o conteúdo. Constituição é qualquer norma jurídica que ocupe o ápice, o topo da pirâmide do ordenamento jurídico. Ou seja, de uma maneira simples e informal, Zoldan, quem manda no direito brasileiro é quem está em cima, é quem está no ápice da legislação brasileira. Não é por outro motivo, Zoldan, que de forma muito carinhosa eu apelidei aqui a dona Fernanda, que é a minha esposa, de Dona Constituição. E por que eu fiz isso? Porque ela que manda em tudo aqui. Né? Eu, no máximo, eu sou uma lei ordinária, um decreto, alguma coisa. A Constituição mesmo, quem manda aqui é a dona Fernanda. Então, é lógico que eu estou fazendo uma analogia, brincando, até para tirar um sorriso de alguns de vocês, mas é uma ideia que faz sentido, certo? É pensar que a Constituição é aquela norma que manda nas outras. Ou vamos levar isso para outra esfera. Vamos pensar uma empresa, o mundo empresarial. O Zoldan nos convida para ir conhecer a Unisul Continente. E vamos supor que ele é o reitor, é ele que manda ali dentro da Unisul. Aí eu chego na entrada, aí o porteiro diz assim, não vai entrar ninguém aqui. Nessa relação, vejam, eu tenho duas ordens. Uma, o Zoldan, que é o reitor, convidando a ingressar naquele espaço. A outra, o porteiro dizendo aqui não vai entrar ninguém. Eu tenho duas ordens conflitantes. Certo? Qual é a solução que o direito aponta? Qual é a ordem que deve prevalecer? A do Zoldan ou a da pessoa que está ali na portaria? Vejam que não é uma questão que o Zoldan é melhor ou pior do que o porteiro, não tem nada a ver. A questão é o seguinte, há uma estrutura escalonada em que quem está embaixo tem que observar a regra, o comando de quem está em cima. Então, nesse caso simples, qual ordem, né, deve prevalecer nesse conflito? O Zoldan mandando entrar e o porteiro mandando não entrar. Esse caso seria o Zoldan. E vejam que não tem nada a ver com a profissão, com a função, é a questão do escalonamento. Então, Zoldan, nós temos 3 ideias. Uma sociológica, defendida pelo Ferdinand Lassalle, que ele vai dizer que a Constituição é aquele poder que reside em quem efetivamente manda na sociedade. Um conceito político, do Carl Schmitt, dizendo que Constituição são os acordos que antecedem a elaboração do texto escrito. E um sentido jurídico, do Hans Kelsen, dizendo que Constituição é qualquer norma jurídica, independentemente de conteúdo, que ocupe o ápice, o topo, o lugar mais alto de qualquer ordenamento jurídico. Professor, a Constituição, então, está no topo do regramento jurídico. E eu comentei com os alunos na semana passada um pouco dessa hierarquia, né? Nós temos as leis federais, estaduais, chegando até mesmo municipais ou leis temporárias, enfim. O que acontece quando uma lei, ou um decreto, ou uma medida provisória, ou uma ação de qualquer agente público, político, estiver em desacordo com a Constituição? Nós temos algum instrumento de defesa dessa Constituição? Opa, nós temos vários. E uma coisa interessante, até, Zoldan, voltada mais um passinho atrás, antes de responder a tua pergunta, uma questão que se coloca muito também entre o que é justo e o que é injusto. Que é um pouco diferente entre o que é direito e o que não é direito. Eu, na aula passada, com os alunos da nossa turma de Direito Processual Penal, eu trazia
algumas reflexões sobre essa questão. E eu dizia o seguinte, Zolda, o que é direito e o que não é direito, a gente encontra aqui, está escrito aqui. A gente pode até divergir, discutir o alcance maior ou menor de alguma coisa que está escrita aqui. Mas, por exemplo, ninguém vai dizer que não está escrito no artigo 5º que a igualdade é um valor constitucional. A gente pode até discutir, isso faz todo sentido do mundo, discutir em que grau se dá essa igualdade, de que maneira a igualdade se realiza. Mas dizer que não está escrito aqui, ninguém, de forma sã, de forma lúcida, pode fazer essa afirmação, certo? Bom, agora se a gente for para um outro campo, de justiça ou injustiça, que isso não está escrito em lugar nenhum, que igualdade é ou não é justiça, a gente vai discutir infinitamente se tratar as pessoas de forma isonômica, dar o mesmo tratamento perante a lei, é ou não justo. Isso significa, gente, que a justiça ela tem um viés, uma pegada subjetiva. Então, se a gente fosse... um exemplo recente. A suspensão da partida entre o Brasil e a Argentina agora acho que foi domingo. A questão da legalidade. Vamos discutir a legalidade. A Argentina descumpriu uma norma sanitária brasileira. Então, a questão da legalidade parece que se resolve. Pô, foi justo, o jogo já tinha começado e tal. A questão da justiça, a gente vai discutir ela infinitamente. E um tanto vai dizer que foi justo, outro tanto vai dizer que não foi, e cada um terá bons argumentos ao seu lado. Agora, a gente tem que entender também que o direito, ele não se afasta, ele não fecha os olhos para esses valores de justiça que são comungados pela maior parte das pessoas. Então, se for fazer uma pesquisa hoje no Brasil e perguntar, você acha justo que a lei trate todo brasileiro de forma igual? Eu, José Luiz, eu arrisco a dizer que a gente vai chegar num índice que vai passar de 95%. Mas sempre vai ter um, dois, três que vai dizer não, eu queria que a lei me tratasse melhor mesmo e coisa e tal. A gente sempre vai se deparar com algo assim. Mas eu acredito, aliás, eu tenho certeza, que a imensa maioria dos brasileiros acredita que aquele valor e os valores que estão ali na Constituição, eles representam um sentimento de justiça que habita todo brasileiro. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a Constituição ela não é um documento jurídico feito assim, sem olhar, tapando a visão para esse valor de justiça que existe na sociedade brasileira. Ao contrário, os valores encampados pela Constituição, eles representam esse sentimento de justiça que existe no povo brasileiro. Então, feita essa observação, sabe, Zolda, dizer o seguinte, a Constituição, quando é violada, é como se estivesse violando aquele valor, aquele sentimento partilhado pela imensa maioria dos brasileiros. Então, aquilo que, sem a Constituição, eu diria que é injusto, com a Constituição eu vou dizer que é inconstitucional. Inconstitucional é todo aquele comportamento, seja ele uma lei, um decreto, uma medida provisória, ou mesmo uma ação de um prefeito, de um governador, de um presidente, de um ministro do Supremo, seja quem for, minha ou sua, que afronta, que viola, que desrespeita a Constituição. Porque, ao desrespeitar a Constituição, que é aquele acordo básico que nós combinamos de conviver, você está descumprindo uma regra básica que você fez com todos os seus concidadãos. E quais são os instrumentos que eu tenho, Zolda? Eu tenho muitos instrumentos. Por exemplo, quando se tratar de uma violação à liberdade de locomoção, a Constituição nos dá o habeas corpus.
Quando for se tratar de uma informação a meu respeito, eu tenho um habeas data. Quando se tratar de um direito líquido e certo, eu tenho um mandado de segurança. Veja só, a Constituição ela foi tão à frente que ela disse assim, e quando faltar uma norma para eu exercer um direito constitucional, ela me dá o mandado de injunção. E quando estiverem violando o patrimônio público, ela me dá a ação popular, em que qualquer eleitor pode procurar o judiciário e dizer, ó, estão fazendo, desculpa a palavra aqui, estão fazendo sacanagem, estão fazendo coisa errada aqui, eu posso ir lá no judiciário como cidadão, não é nem um direito meu, mas eu digo, ó, estão fazendo coisa errada aqui, apure. E eu tenho, né, Zoldan, a possibilidade também de que algumas pessoas estão descritas, estão nominadas no artigo 103 da Constituição, elas podem ir diretamente ao Supremo Tribunal Federal e questionar a constitucionalidade ou não de uma determinada lei, decreto, portaria, medida provisória, ação ou mesmo inação. E, às vezes, a inconstitucionalidade ela se dá também quando alguém deixa de fazer algo que a Constituição manda fazer. Então, Zoldan, aí quem quiser saber quem são essas pessoas, pode ir lá no artigo 103, é o presidente da República, é o governador de Estado, é a mesa da Câmara, a mesa do Senado, o Conselho Federal da OAB, é o partido político, desde que ele tenha pelo menos um representante no Congresso Nacional, ou um deputado ou um senador, é quem pode buscar lá o Supremo. E o desenho feito pela Constituição é que esses ministros do Supremo diriam, então, que qual lado tem razão. Se é o lado que está reclamando, que está dizendo que uma lei é inconstitucional, ou se é o outro lado que fez a lei e, ao fazê-la, acredita não estar violando a Constituição. E vejam, lá naquele acordo, naquele acerto que a gente fez para poder viver minimamente em paz, a gente aceitou que a palavra final do que é e do que não é constitucional seria dada por esses 11 ministros que hoje formam o Supremo Tribunal Federal. E veja, Zoldan, nós como advogados, e eu sempre digo isso, o curso de Direito ele forma juristas e não justiceiros. A capa que a gente usa na formatura, ela se chama beca, né? Não é a capa do Batman, para a gente sair por aí fazendo justiça. Nós concordamos muitas vezes com o Supremo e outras tantas discordamos das decisões do Supremo. Isso faz parte do mundo jurídico. Agora, quando discordamos, sempre o fazemos utilizando os próprios recursos jurídicos e processuais que estão presentes no direito brasileiro. Certo? Então, assim, há uma grande quantidade de recursos processuais, constitucionais e legais para manusearmos no sentido de proteger os nossos direitos constitucionais. E há toda uma estrutura, né, pensada, que está logo no começo da Constituição, né, que é a separação dos poderes, que basicamente vai dizer o seguinte: um governa, um faz as leis e o outro julga. Né? E esse conjunto deve viver de forma harmônica, sempre respeitando, né, o que diz a Constituição. Espero ter respondido aí, amigo. Professor, eu lembro de um estudo que fizemos no grupo de pesquisa e falei aqui no curso, na aula passada, a questão da legalidade de quem cria a lei ou do constituinte que elabora a Constituição, em que a criatura passa a ser maior ou passa a dominar o próprio Criador. Então, gostaria que o professor falasse um pouquinho sobre esse Estado que se submete à própria lei criada, né, acordada na Constituição, e como que ele avança
nessa dinâmica de ser Estado, de exercer o seu papel executivo, legislativo ou judiciário dentro de um regramento maior? Bom, vamos lá, Zudan. Aqui a resposta ela envolve, né, uma caminhada um pouquinho maior na história. Durante a maior parte da história da humanidade, o soberano, o rei, o príncipe, o presidente, não interessa quem, durante a maior parte da história, esses soberanos não eram controlados. Eles podiam fazer o que bem entendesse. Capricho, arbítrio, vontade, não tinha nada que lhes colocasse limites. E basicamente assim foi, Zoldan, até um ano que é muito emblemático e que marca o fim de uma idade, a Idade Moderna, e o início de outra, que é a Idade Contemporânea. E esse evento é a Revolução Francesa. O que a Revolução Francesa ela traz para o direito? Exatamente essa transição de um Estado soberano e incontrolável para um Estado que a gente chama, né, na época se chamava apenas Estado de Direito. O que é um Estado de Direito? É um Estado que tem limites, que não vale o arbítrio de quem está temporalmente no poder. O direito controla essa arbitrariedade. E a partir da Revolução Francesa, o Estado que antes ele se via como criador do direito e, portanto, não submetido, que a ideia era como é que o criador vai se submeter à sua criatura? Eles diziam muito assim, como o pai vai ter que obedecer o filho? E a lógica mudou. Hoje, o Estado cria o direito é fruto do poder legislador, que é uma parte, uma parcela do Estado, mas o Estado se submete ao direito por ele criado. Então, quando a gente fala em Estado de Direito, isso significa que não há ninguém num determinado país, ninguém, certo? Juiz, promotor, policial, vereador, prefeito, ministro, empresário, ninguém está acima da lei. Ninguém. A gente tem um livro, um conjunto de normas acima da lei, que é a Constituição. E ninguém está acima delas. E no Brasil, o artigo 1º da Constituição, ele diz que o Brasil se constitui num Estado democrático de direito. Então, o Constituinte brasileiro, além da expressão já consagrada no direito internacional, de Estado de Direito, ele trouxe mais um adjetivo, que é o democrático. O que ele quis dizer com a inclusão do adjetivo democrático, ao Estado de Direito? Que tanto o Estado é democrático, ou seja, o Estado brasileiro, a sua essência, o kratos, o poder, está no povo, está no demo, assim como todo o direito produzido no Brasil também tem origem democrática, porque somos nós que elegemos os deputados federais e os senadores que produzem a legislação brasileira. E, inclusive, dentro do que preceitua o artigo 60, a gente começou falando do discurso do Ulisses Guimarães. Ele disse que a Constituição não é perfeita, ela própria o reconhece quando admite a sua modificação. Então, eu tenho, dentro do artigo 60, aí a partir de deputados e senadores, a possibilidade de aperfeiçoar a Constituição, com uma ressalva. Há um núcleo duro, há uma parte que é extremamente sensível e não pode ser abolida. Ela pode até ser aprimorada, para aumentar direito não tem problema. O que não pode é tirar direito que já foram conquistados. E essa parte dura nós chamamos de cláusulas pétreas. Cláusulas de pedra, cláusula dura,
que não sai, que não pode ser abolida, suprimida, retirada do texto constitucional, que é basicamente o seguinte: é a forma federativa do Estado brasileiro, ou seja, que o Brasil continue sendo uma federação, estados, municípios, União, certo? É que o Brasil mantenha, a Constituição pode ser alterada, eu posso criar o voto distrital, posso fazer outras adaptações, mas o voto terá que ser sempre falhou agora, individual, secreto, ainda bem que eu estou com ela aqui do lado, né? Vamos lá. O voto direto, secreto, universal e periódico. Então, eu posso fazer mudanças no sistema eleitoral? Posso. Foram feitas várias nos últimos 30 anos. O que eu não posso tirar é a qualidade de o voto ser direto, o eleitor diretamente votar no presidente, diferente do que acontece nos Estados Unidos. Vocês devem ter acompanhado, em que o eleitor vota num delegado e o delegado, sim, é que escolhe o presidente. No Brasil não há essa figura intermediária, por isso que o voto é direto. O voto secreto, no sentido de não poder haver nenhum instrumento que permita, de qualquer forma, identificar qual foi a escolha do eleitor. Porque, se for possível identificar a escolha do eleitor, Zoldan, aí começam a haver manipulações. O empregador vai dizer que vota no meu candidato, senão na segunda eu te demito. O professor Zoldan vai dizer, vota no meu candidato, se no final do semestre você está reprovado. E a gente teria, então, um controle sobre a vontade livre do eleitor. É só um exemplo, tá, gente? É lógico que o professor Zoldan não é um homem democrático que nunca praticaria isso. Aí eu tenho ainda a separação dos poderes. O Brasil adotou uma figura tripartite de separação dos poderes, à la Montesquieu. Então, hoje eu tenho o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, cada um cuidando da sua área, do seu quadrado, vamos dizer assim, das suas competências, que também estão muito bem descritas na Constituição, em que um não deve interferir na área do outro, né? Isso aí é bem claro, a separação e a harmonia dos poderes, e Zoldan, os direitos e garantias individuais, que é basicamente o artigo 5º, ou seja, aquilo que está garantido no artigo 5º, aqueles direitos não podem ser abolidos, suprimidos, retirados dos brasileiros. Fora isso, a Constituição ela já tem mais de 100 emendas, em 32 anos, ela já teve mais de 100 modificações, algumas bastante substanciais, outras um pouco menos, mas já tivemos muitas mudanças, né, na Constituição, que tem apenas 32 anos. Ela vai fazer 33 agora, daqui a menos de um mês ela faz 33 anos. É uma jovem, quando comparamos, por exemplo, a Constituição norte-americana, que tem 200 anos a mais do que a nossa, né? E vai falar lá com o norte-americano se ele quer mudar, se ele quer fazer outra. Não quer. O Brasil está na 7ª Constituição. Os Estados Unidos, o pessoal gosta muito de fazer essa comparação, eles só tiveram uma. Nós já estamos na 7ª. O interessante também é que cada uma dessas houve um evento histórico importante e decisivo para a elaboração de uma nova Constituição. A gente está aí, ontem foi feriado, Zoldan. Qual foi o motivo da nossa primeira Constituição? Foi a proclamação da independência. Foi a proclamação da independência, lá no 7 de setembro de 1822, que gerou o motivo político para a elaboração da nossa primeira Constituição, né? Que no dia 23 de março de 1824. A proclamação da República foi o motivo político da segunda. Problemas políticos, né? O fim da República do Café com Leite, etc. e tal, da terceira de 34. O golpe de Estado do Getúlio, da 4ª de 37. O fim do Estado Novo, da 5ª de 46. Né? O golpe dos militares de 64, da 6ª. E o fim do regime militar, em 85, da nossa atual, feita em 88. Então, há um acontecimento muito emblemático, muito traumático do ponto de vista histórico e político, que justifica a elaboração de uma nova Constituição. Não é o caso,
Hoje, eu não vislumbro nenhuma ruptura política, tal como essas que eu narrei para vocês, a justificar uma nova Constituição. E, de novo, eu insisto, se a gente for pegar item a item da Constituição e fazer uma pesquisa com os brasileiros e perguntar a eles, isso é justo ou injusto para vocês? Eu tenho certeza que 95% dos brasileiros, quando indagados sobre os direitos que lhes são garantidos na Constituição, eles vão dizer que aqueles valores que ela expressa são valores justos, são valores que correspondem ao sentimento de justiça que existe na sociedade brasileira. Eu vou pegar o artigo 5º da Constituição, que o professor Botelho mencionou, e eu vou brevemente ler apenas o caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Professor, nós temos aqui, no caput do artigo 5º, direitos muito relevantes. A pergunta é, nós temos algum direito absoluto, aquilo que a Constituição diria, não se abre mão desse direito? Aqui no artigo 5º nós temos alguns, mas nós sabemos que em outros pontos a Constituição não abre mão, né? Discute-se atualmente, quer dizer, o direito da liberdade de expressão, o direito da liberdade de locomoção, o próprio direito à vida. Se a gente for pegar lá no Código Penal, nós temos uma excludente de licitude que diz que eu posso tirar a vida de alguém se eu estou me utilizando de uma legítima defesa. Claro, desde que devidamente nos moldes trazidos aí pelo Código, né? Então, professor, nós temos algum direito que prepondera sobre os demais? Ou algum direito que seja absoluto? Como que a Constituição trata isso? O que ela não abre mão? São direitos individuais ou é uma estrutura de funcionamento do Estado? Zoldan, boa pergunta. Bom, essa dá de responder de forma bem objetiva. A Constituição brasileira, ela não alberga, ela não protege, ela não contém nenhum direito absoluto. No direito brasileiro, nós não trabalhamos com a ideia de direitos absolutos, ou seja, de que não há nenhuma exceção, etc. e tal. E você citou alguns exemplos, eu vou dar outro. A vida, você leu aí o caput do artigo 5º, que vai falar da inviolabilidade. E veja, a própria ordem em que os bens jurídicos são apresentados pela Constituição, eles já nos dão uma ideia de que alguns valores vêm antes e outros depois. Isso até tem um sentido lógico. Por exemplo, a Constituição fala primeiro da vida e depois da liberdade. Isso é uma questão lógica, é só parar e pensar. Né? É lógico que a vida é um valor maior do que a liberdade. Tanto é que uma pessoa morta não tem o menor interesse no exercício de liberdades. Certo? A vida é um valor, eu diria, Zoldan, é o valor mais elevado, é o bem jurídico mais valorizado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Você citou o Código Penal, não é à toa que o Código Penal brasileiro, na parte especial, que começa a enumerar os crimes, qual é o primeiro crime, né, mencionado pelo Código Penal? É exatamente o homicídio, que é matar alguém. Né? Então, há toda uma construção. A vida, então, ela se torna um valor absoluto no direito? Não. Você deu o exemplo da legítima defesa, eu vou dar outro. Que, aliás, a gente não pode ler os pedaços da Constituição separados. A Constituição e os artigos que ela contém é uma espécie de floresta.
eu tenho que entender todo o seu entorno, as partes se comunicam, uma fala com a outra. No mesmo artigo 5º, que ela, como você acabou de ler, Zoldan, que ela fala da inviolabilidade da vida, mais para frente, salvo engano meu, eu acho que é o 47, ela diz assim, ó, não haverá pena, 2 pontos, letra A, de morte, vírgula, salvo nos casos de guerra declarada nos termos do artigo 89 da Constituição. Ou seja, gente, o Brasil tem pena de morte? Tem. O Brasil tem pena de morte. Consulte o Código Penal Militar, consulte o Código de Processo Penal Militar. Em caso de guerra declarada, existe a previsão legal da pena de morte. Então, isso deixa bem claro como nem o principal bem jurídico tutelado pela Constituição é um direito absoluto. Então, Zoldan, e a gente pode falar que depois vem na sequência a liberdade, e são várias espécies de liberdade. Inclusive, por isso que a nossa Constituição ela difere tanto da norte-americana. A norte-americana ela é sintética, ela é enxuta, né? Tanto é que quem for lá viajar pelos Estados Unidos ou até pela internet compra um cartaz, né? Ali com os artigos da Constituição. A nossa é a terceira maior do mundo em quantidade de palavras. A nossa não dá de botar num cartaz, né? Ou talvez desse botar num outdoor se escrever com letra 10, né? E uma linha colada na outra talvez coubesse no outdoor, não sei. Mas aí eu tenho, Zoldan, a liberdade de locomoção, eu tenho a liberdade de expressão, eu tenho a liberdade religiosa, eu tenho a liberdade científica, artigo 42, não, desculpa, o Axon está perguntando aqui, Axon, é o inciso 47, né, que fala da... não haverá pena de... Deixa eu localizar aqui. 47 está aqui. É o 47 mesmo, não estou errado, não. E se eu errar em algum inciso aí, alguém já na hora corrija o professor, fica à vontade, não tem problema nenhum. O importante é entender a Constituição e não decorar, né, o artigo, inciso, isso é o mais importante. Não, tá certo, é que a minha internet caiu, daí eu não consegui pegar. Não, sem problema, sem problema. A ideia é essa, é bater um papo aqui. Então, Zoldan, a vida não é um valor absoluto. Então, certamente, os outros bens juridicamente protegidos também não são. A liberdade de locomoção, por exemplo, é absoluto? Não. A própria Constituição, no mesmo artigo 5º, prevê as hipóteses em que alguém pode ser tolhido na sua liberdade de locomoção, que pode ser preso. Então, vejam, e alguém vai dizer que a prisão é inconstitucional? Não, a prisão está prevista no mesmo artigo 5º. Aí agora está essa coisa aí da liberdade de expressão. A Constituição ela protege a liberdade de expressão? Sim. Agora, não significa que, ao proteger a liberdade de expressão, ela autoriza que crimes sejam praticados albergados por esse direito. Está lá no mesmo Código Penal que você mencionou, Zoldan. Nós temos lá os crimes contra a honra, em que fica... Opa, saúde! Alguém espirrou aí. Onde fica claro que não há essa ideia que alguns fazem, que eu posso exercitar meu direito à liberdade de expressão, de ofender, de mentir, de caluniar. Isso não existe, nunca existiu. Certo? Então, a nossa liberdade de expressão ela tem proteção constitucional, agora, evidentemente, que limitada pelo direito. Né? Se assim, eu vou praticar crime de homofobia, de racismo, e, por exemplo, de ameaça, né? Que não, eu não ameacei ninguém, eu estou exercendo a minha liberdade de expressão de ameaçar Rosemary. Rosemary, se continuar olhando para mim, eu vou te matar. Isso aqui é o meu direito constitucional, a liberdade de manifestação do pensamento. Não faz muito sentido. Não faz sentido. As ideias, elas podem ser discutidas, devem ser discutidas, agora, desde que eu não dê um passo no sentido de que aquela ideia, né, ou aquilo que eu estou expressando através de palavras, atos, gestos,
arte, o que for, eu esteja praticando uma conduta prevista em lei como crime, certo? A prática do dialogar, ela é imprescindível numa sociedade democrática. Agora, esse diálogo, ele tem que ter parâmetros, e o parâmetro é exatamente a legislação brasileira que coloca, né, os termos em que nós devemos proceder a qualquer debate, a qualquer diálogo, porque senão, gente, se não houver... Eu gosto muito daquele filme A Ponte dos Espiões, né, que o advogado, ele, quando pressionado pelo agente do FBI, ele diz, não, cara, tem um livrinho que faz a gente ser o que é e poder viver em sociedade. Então, assim, ó, trocar ofensa, isso não é direito, gente, não faz sentido. Não tem sentido. O direito me autoriza a ofender os outros. Não, isso não faz sentido, não vai nem perto do que o brasileiro entende que é a liberdade de expressão. Muito bem. Obrigada, a Ana aqui, a Miriamista, estão falando da aula, que bom, obrigado. Mas vocês vão ter, tá? O curso tem aí uma OC chamada Estado, Política e Direito. Quem sabe o professor Zoldan me convide aí, quem sabe venha para mais uma unidade curricular, quem sabe, né? Aí, ó, quem sabe se convida ao vivo, Zoldan, ó. Bom, para os nossos alunos do continente, o professor Botelho vai ser um professor do Estado, Política e Direito. Nas outras unidades, vocês dão um toque para o coordenador lá, eu convido o professor Botelho. Professor, vamos ser bem direto aqui. Está tanto se falando. Aos olhos da Constituição, qual o papel do STF? Isso está escrito lá na Constituição. É o 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, antes das outras coisas, a guarda da Constituição. A guarda no sentido de a defesa, de proteger a Constituição. Zoldan, o Supremo não é isento de crítica. Nenhuma instituição é isenta de crítica. Nós mesmos, enquanto instituição de ensino, eu e você, e enquanto personagem professor, quanto instituição professor, também não somos isentos de críticas. O prefeito não é, o governador não é, o presidente não é, o ministro A não é, aquele outro não é. Não existe instituição isenta de crítica. Aliás, a crítica deveria ser recebida como uma possibilidade de aperfeiçoamento daquela pessoa, daquela instituição, daquele órgão. Agora, volto a insistir. Crítica não é ofensa. O debate ele tem que se dar em termos civilizados. Eu sempre insisto isso. A nossa energia ela tem que ser gasta construindo pontes e não muros. E a ponte aqui representa simplesmente o diálogo. Nós discordamos. É natural que o ser humano discorde. E vejam, alguns acham, e de maneira com bons argumentos, que o Brasil será melhor se isso, isso, isso e aquilo. Já o outro acha que o Brasil vai ser melhor por esse caminho. E muitos têm bons argumentos. Agora, eu insisto, né? Devemos ficar sempre no campo do argumento. E não da opinião. Eu acho que... Gente, assim, ó, fazer um curso superior para sair por aí dizendo eu acho que... Fique em casa, não faz. Porque você está fazendo um curso superior para exatamente saber construir argumentos. Participar de um debate. Agora, né, sempre um debate, Zoldan, a gente parte desse princípio educado, civilizado, respeitoso. Né? Eu mesmo,
tenho minhas críticas ao STF, não são poucas, Zoldan. A minha tese de doutorado, o título dela está aqui, ó. Está aqui, ó. Ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver aí, ó. O constrangimento democrático ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é uma crítica a algumas situações em que o Supremo invade uma área que, constitucionalmente, foi reservada ao legislador. Né? É o chamado ativismo judicial. Né? Quando o legislador ele se omite, o STF vai lá e faz o papel dele e diz, posse isso e aquilo outro e tal. Só que isso também é perigoso para a sociedade. Porque, às vezes, a gente tem que entender o seguinte, às vezes o legislador não fazer a lei, ele está mandando uma mensagem. Está dizendo, olha, a gente ainda não encontrou a maturidade suficiente para legislar ou a favor ou contra. Só que, às vezes, a sociedade do século XXI é uma sociedade, aí já dizia o Bauman, né? Líquida, apressada, veloz, que é tudo para ontem. E prefere o mal feito do que o discutido. O mal feito no sentido de feito de forma ruim, tá? Não é o mal feito, o crime, o ilícito, nada disso. E muitas vezes, Zoldan, a discussão ela envolve o convencer. E convencer aqui no sentido de vencer com o outro. Né? O convencer aqui não é eu venci, eu ganhei a discussão. Não, isso daí é o que menos importa. O que importa é o seguinte, o outro, você conseguiu fazer com que o outro se liberasse de uma visão equivocada que ele tinha e ele chegou a uma outra percepção. Gente, o que eu estou falando aqui? É Sócrates. É só ir lá, é o método maiêutico do Sócrates. O Sócrates dizia o seguinte, maiêutico quer dizer isso, ele não botava ideia na cabeça de ninguém, ele ajudava as pessoas a enxergar as ideias que já estavam na cabeça dela. E a gente precisa, Zoldan, mais do que nunca, primeiro, de diálogo, segundo, de conhecimento. Eu costumo dizer, para criticar a Constituição, primeiro é necessário conhecê-la. Então, primeiro ponto, você já leu a Constituição? Já. Você entendeu a Constituição? Entendi. Então, você está autorizado a fazer críticas. Agora, se você não leu, ou se leu, não compreendeu, aguarde a oportunidade para fazer críticas. Eu não estou dizendo que ela não merece. Aliás, a fala hoje começou dizendo que ela é imperfeita. Mas até mesmo para reconhecer onde estão as suas imperfeições, precisamos conhecê-la. E como é que a gente conhece? Estudando. Estudando, lendo, refletindo, debatendo de forma civilizada. Né? A gente costuma dizer, quando a voz aumenta no lado, a razão sai pelo outro. Né? Direito não é torcida de futebol. Direito não é influencer de rede social, que o melhor direito é aquele que tem mais likes, certo? Não é a torcida que grita mais alto. O direito é razão, o direito é serenidade, o direito é convencimento no sentido de vencer com o outro, de dialogar, de construir pontes de debate, e não muros. Então, Zoldan, esse papel cabe ao Supremo. Ele não está isento de crítica, nenhuma instituição é isenta de crítica, e é chegado o momento de a gente observar a crítica construtiva, a crítica honesta, séria, como uma forma de aperfeiçoarmos as instituições brasileiras. Todas elas, todas elas. Nenhuma instituição, por mais admirada que seja pela população, está isenta de críticas, porque as instituições são feitas por pessoas. E as pessoas erram. Algumas erram intencionalmente, outras erram tentando acertar, e a crítica
quando séria, a crítica, quando construtiva, ela pode se tornar um excelente feedback para repensarmos, seja a nossa postura de professor, a nossa postura de aluno, a nossa postura de governante, a nossa postura de governados, né? E, encerrando, Zoldan, lembrar, é uma frase até de um texto que a gente trabalhou do Barroso, lá no nosso saudoso grupo de pesquisa, quem sabe a gente o retome em algum momento, que o Barroso ele dizia o seguinte: ele criticava a insinceridade constitucional. Para quem não sabe, o Barroso, antes de ser ministro do Supremo, ele é um dos maiores constitucionalistas brasileiros. Tá? Ele tem uma longa trajetória no estudo do direito constitucional. É professor, inclusive, visitante convidado para dar palestras sobre direito constitucional brasileiro em Harvard e outras instituições aí extremamente renomadas. E ele questionava exatamente isso, a falta de sinceridade do brasileiro para com o pacto constitucional. José Luiz é mais ou menos aquela coisa que um aperta a mão do outro e faz aquele assim, ó, pelas costas. Eu tenho um gesto público que eu quero, que eu afirmo perante aquele que eu aperto a mão que eu quero cumprir, mas pelas costas eu já tenho a intenção de não fazer aquilo que eu estou me propondo a cumprir. Então, o brasileiro, ele também, eu costumo dizer que muitas vezes o problema não está no que está escrito na Constituição. O problema está na sociedade brasileira, né? Naquela sociedade que ainda pensa, né, que cumpre a Constituição quando a Constituição lhe favorece. E quando ela não lhe favorece, aí a critica de forma equivocada. Então, nos falta, talvez, Zoldan, mais sinceridade constitucional, mais sinceridade, menos egoísmo constitucional, no sentido de que só é bom aquilo que me diz proveito, e quando me diz proveito, né? É uma frase antiga que a gente ouvia antigamente, né? Aos amigos o Código Civil, aos inimigos o Código Penal. Então, a Constituição, como você leu, ela é para todos, sem distinção, homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres. É um conjunto mínimo de regras para a gente poder viver em paz, com tranquilidade, porque paz e tranquilidade, diálogo, eles remetem ao progresso, ao avanço. E a gente vem patinando, e eu desejo, né, qualquer que seja a forma, né, que a gente avance, que a gente conheça, que a gente respeite a Constituição, sendo mais sincero com ela e com todos os outros brasileiros. Obrigado pela oportunidade, Zoldan. Obrigado, professor Botelho. Eu quero parabenizar a todos. Nós tivemos 130 pessoas participando da aula, professor Botelho, todos ficaram até agora. Parabenizar a todos pela forma como se portaram no chat, pela forma como se portaram participando desse debate. O nosso grupo aqui está realmente de parabéns. Eu tenho certeza, professor Botelho, que nós teremos aqui exemplares operadores do direito no futuro, né? E cientes do seu papel perante a Constituição, perante o Estado, né? Sempre buscando o bem comum e o melhor para cada um e para a coletividade.